Ok, então vamos, né, dar início aqui ao plantão de dúvidas, né? Hoje, dia 3 de novembro de 2021, 19 horas e 9 minutos. E estamos hoje, né, do dia 3, iniciando aí a unidade curricular 11, que fala sobre modelagem de sistemas. Então, hoje vou falar aí, vou dar um resumo geral, né, sobre a unidade e depois, se alguém tiver alguma pergunta, ou alguma coisa um pouco mais, quiser algum detalhe, alguma dúvida ainda persistir, né, a gente vai discutindo aí ao longo da apresentação da unidade 11 aí para vocês, tá ok? Eu já fiz é, a- alguns spoilers aí, né, na semana passada, né, no plantão passado, mas aqui agora, como a unidade já está, né, aberta e tudo, a gente pode discutir de uma maneira mais tranquila aí, com mais profundidade, se for o caso. Bom, como o próprio nome diz, né, pessoal, a unidade 11, ela vai trabalhar a parte de modelagem de sistemas, né? Na unidade 10, vocês viram aí a modelagem de banco de dados. Então, modelagem de banco de dados é para você projetar, né? Você idealizar e organizar as suas ideias em termos de banco de dados e, claro, depois executar, né, a construção do seu banco de dados para que possa ser utilizada aí por algum sistema ou várias aplicações aí. A modelagem de sistemas, a ideia é basicamente a mesma, né? Ela tem uma metodologia, ela tem uma simbologia própria também, né? Uma ferramenta própria também para modelar o sistema que vai ser desenvolvido. Agora é mais em termos de atividades. Então, modelagem de dados é mais em termos de projeto de dados, né, idealização dos seus dados necessários para uso dentro do seu sistema, e a modelagem de sistema é a ideia, o projeto, né, o plano de como o seu sistema vai ser desenvolvido e ele vai se comportar. Né? Ele vai ter uma série de programinhas lá dentro, né, que nós entendemos que são o conjunto desses programas, eles vão constituir o que? Os comportamentos, né? Os vários comportamentos, atividades dentro do meu sistema. E aí depois, é claro, você juntando esse seu sistema ligado ao seu banco de dados, então aí você consegue fazer o trabalho, né, em conjunto de comportamento e tratamento dos dados daí, tá ok? Evidente que para você modelar o seu sistema, você já tem que ter uma ideia dos dados que você vai precisar, que você vai trabalhar. E isso aí, em parte, já está consolidado aí, deveria estar consolidado, né? Ou às vezes trabalha em paralelo, né? Modelagem de dados e modelagem de sistemas, né? Podem trabalhar simultaneamente. É claro que um sempre conectado com o outro, né, as equipes conectadas e discutindo toda essa parte aí de dados e de sistemas, porque às vezes o sistema pode estar prevendo algumas coisas que na modelagem você não estava, né, pensando, e aí, então, no caso, o seu modelo de dados, de base de dados, ela muda também, né? Ou se você surgir alguma unidade, algum fator novo, alguma ideia nova em termos de dados, alguma necessidade nova em termos de dados, ela pode também, né, interferir lá na questão de sistêmica aí. De qualquer forma, né, os dois são projetos, né, são planejamentos, são ideias, tá? No caso aqui, a modelagem de sistemas, ela vai utilizar aí o que nós chamamos de
os modelos, né, de diagramas UML, tá? Nós temos vários diagramas, tá? Diagramas de casos de uso, diagramas de sequência, diagramas de classes, diagramas de atividades e uma série de outras aí que vocês vão, né, aos poucos aí se aprofundando em cada um desses modelos, pelas leituras, a princípio pelas leituras e depois também, claro, com as aulas práticas aí, né, com os professores das aulas presenciais aí também. Então, essa parte de UML, ela consta lá tanto no material web quanto no livro digital. Seria interessante que vocês dessem uma olhada, principalmente na parte do livro digital, tá ok? Que ele se aprofunda bem nessa parte de UML, tá ok? Então, na situação de aprendizagem aqui, falando agora, né, das atividades propriamente ditas, né, nós temos aqui na situação de aprendizagem 1, então, vocês têm aqui um contexto, como sempre, né, que trata de um banco aqui, que é claro que esse banco ele é fictício, né, ele não existe, tá? Mas através de um banco aí, de uma instituição financeira, ela vai prestar serviço para uma empresa em termos de prestação de serviço de seguro de vida. E aí, com base nesse contexto aqui, a primeira, né, seria interessante que vocês dessem uma lida também, né? Ele vai falar aqui detalhes sobre esse contexto, né, de como essa atividade vem acontecendo, essa relação entre o prestador de serviço e o cliente, né, que no caso é a empresa, com relação a essa questão do seguro. Então, aqui em geral, em linhas gerais, né, eles usavam uma forma que não era muito ágil, né, que realmente dava muito trabalho, e a ideia é que vocês, né, ou que dentro desse contexto se dê uma ideia de agilidade, né, dentro desse contexto todo, e que ofereçam alternativas, e claro que se nós estamos, o curso ele está todo baseado em web, a alternativa seria o quê? Uma aplicação via web, né? Como é falado aqui, né? Nesse item aqui. Então, dentro dessa ideia, dessa melhoria, de agilizar esse trabalho, né, de cobrança, vamos dizer assim, dos segurados de uma empresa, a ideia é que se tenha aí um sistema via web para agilizar todo o trabalho aí, aonde a empresa vai alimentar esses dados que o banco precisa para oferecer o seguro, né, para os funcionários da empresa e que também ela possa cobrar corretamente também, claro, da empresa por esse serviço, certo? Um detalhe interessante, um detalhe técnico, né? Já foi colocado aqui, né? O ambiente que vai se trabalhar, que é um servidor Wildfly, tá? É um nome recente para o antigo JBoss, para quem conhece, né? Quem conhecia o JBoss. E o banco de dados continua sendo, claro, obviamente, o MySQL, que nós já vemos trabalhando na unidade 10, tá ok? Então, aqui é dando continuidade ao, ao uso aí do gerenciador de banco de dados MySQL. A novidade aqui seria o servidor web Wildfly, que inclusive uma das tarefas de vocês aí dentro das atividades, né, da situação de aprendizagem 2, vai ser instalar esse servidor web, junto com o produto Eclipse, né, que é um produto de desenvolvimento de sistemas, é um IDE, né, e que esse servidor web tem todo o passo a passo lá, terá para vocês, e isso aí será feito junto com o professor do presencial, tanto a instalação do Eclipse, tá? Ou
e quanto a instalação do servidor web, que no caso aqui o WildFly, porque vocês vão rodar uma aplicação com banco de dados pronta lá mais para frente, tá ok? Dentro dessa unidade 11 mesmo, tá ok? Bom, a primeira tarefa de vocês aí, né, que já é online, obviamente, né, já começa com uma tarefa online, é simplesmente dentro lá do material que vocês vão dar uma lida lá, darem uma olhada, vocês vão ver lá que a primeira coisa que você, quando pensa em sistemas, né, em, em desenvolver um sistema, você, antes de modelar esse sistema, você precisa ter o quê? Você precisa ter informações, você precisa ter dados sobre esse sistema que vocês vão trabalhar, tá? Então, aqui, né, na situação de aprendizagem, opa, só voltei aqui para ver se tinha alguém pendurado aí. Nessa situação de aprendizagem aqui, nesse contexto, é que vocês vão tirar, né, elementos para preencher aqui um formulário de depois, né, não necessariamente nessa atividade aqui, mas depois vocês vão que derem uma pesquisada por conta própria, seja na internet ou seja aí no próprio material. A primeira atividade é que vocês vão tentar aí buscar o que são requisitos a princípio não funcionais, né? Para que isso? Para que vocês possam preencher aqui um formulário, né, um template que ele já está pronto aqui, né? Vocês vão simplesmente baixar e vão preencher com exemplos ou com base no próprio contexto da atividade, tá? Ele está feito aqui em Excel, tá? E aqui vocês têm alguns elementos, que tipo, né? No caso aqui são não funcionais, né? Por enquanto, tá? E então vocês vão fazer um levantamento de alguns itens, né? Que vocês podem colocar aqui com base no contexto da situação de aprendizagem 1. E com isso, claro, é para simplesmente representar o entendimento de vocês do que seja um requisito não funcional, né? Na verdade, o requisito, né, só dando uma breve introdução aí, os requisitos não funcionais são aqueles requisitos que envolvem qualidade ou características de um sistema, tá? Qualquer. Que pode envolver o quê? Pode envolver questões de forma de uso, tá? Se ele é muito complexo ou se ele é muito simples, restrições de hardware ou de software. Não, olha, ele precisa de esse sistema, ele é muito complexo e ele só pode rodar no mínimo com um equipamento, um, um equipamento i5 com um mínimo de 8 GB de memória. Então, isso são o quê? São requisitos não funcionais, tá ok? Desempenho, se para que ele possa ter um bom desempenho, né? Então, você vai avaliar características do equipamento, se ele vai rodar num determinado sistema operacional ou vários sistemas operacionais. Ele vai rodar só em Windows. Não, ele vai rodar em Windows e vai ter a versão Linux também. Vai ter a versão para Mac OS, alguma coisa assim. Qual vai ser o nível de segurança desse sistema, né? É, a questão de escalabilidade ou de portabilidade, o que é isso? Saber se o sistema, né? Se você vai dizer que ele trabalha em mais que um sistema operacional, então essa questão de escalabilidade ou de portabilidade, ela já está, de certa forma, já está abordada, já foi absorvida aí quando você fala de vários sistemas operacionais. Mas se você quiser reforçar, tudo bem, tá? Agora, se você vai falar que só trabalha com um sistema operacional,
né? Nós temos só uma versão para o Windows, mas aí você pode falar dentro de escalabilidade ou de portabilidade que ele pode futuramente ter versões para outros sistemas operacionais ou até para outros portes, né, maiores de sistemas operacionais ou de plataformas, tá? Então, tudo isso, né, faz parte, pode fazer parte de requisitos não funcionais, né? Essa questão de ambiente, de, de segurança, tá? Então, vocês aqui temos alguns exemplos, né? Tá? Para que vocês possam ter uma ideia, tá? E o outro modelo está aqui, né? Que vocês podem fazer esse estudo, essas pesquisas de requisitos não funcionais a princípio, que tem os funcionais também. Os funcionais já são mais específicos, tá? O contexto precisaria ter muito mais detalhes em termos de regras de negócio, tá? Então, tipo, o desconto do salário do funcionário será de acordo com a tabela lá do INSS, desconto de imposto de renda. Então, isso aí já seria um funcional, porque já entra muito no detalhe do, do como o software vai trabalhar em alguns pontos da aplicação, certo? Então, por enquanto, ainda não precisa chegar nesse detalhe, tá? Mas assim, em termos de ambiente do software, como é que ele vai, aonde que ele vai ser, para onde que ele vai ser desenvolvido, né? Tá ok? Então, essa primeira atividade é mais uma pesquisa, um estudo do próprio contexto, né? Que está sendo tratado aqui, né? Tá? Dentro de toda essa situação de aprendizagem. Então, aqui vocês vão fazer um estudo, né? Um pouco mais de profundidade, pode ser na própria material do ABA, pode ser por conta aí no Google, né? Na internet. E vocês vão ter que levantar aí 5, né, requisitos não funcionais e colocar aqui essa parte de cima é tudo fictício, tá? Não há necessidade nenhuma de nada ser verdadeiro, porém aqui realmente são coisas que façam sentido para requisitos não funcionais, tá? E aí é preencher 5 requisitos desses com base na pesquisa de vocês, preencher a planilha e gerar um PDF disso tudo e fazer a entrega, ok? Então essa primeira atividade ela é bem tranquila, como sempre, né? É mais uma atividade para vocês irem se ambientando com os assuntos que vão ser tratados dentro dessa unidade. Evidente que essa parte de requisitos ela é uma parte muito importante, tá? É a parte, vamos dizer assim, de análise, de conhecimento do contexto do sistema, né? De uma forma, claro, mais geral, mais ampla, né? E mais que vai dar subsídios para que vocês montem depois, né? Com em sala de aula, né? Em laboratório, com o professor do presencial, vocês vão começar daí, com base nesses requisitos, montar o diagrama de casos de uso, que já aí já entra a parte de modelagem de sistemas, que é a parte de modelagem com base na metodologia UML, ou na simbologia, né, de elementos de um sistema UML, tá ok? Então aqui, na atividade 2 ainda, da situação de aprendizagem 1, aí vocês, na aula presencial, vocês vão discutir, né, com o professor do presencial ou entre grupos, né? Vocês vão trabalhar talvez em grupos e chegar aí, fazer uma análise que mais ou menos seja comum a todos aí dentro desta atividade. Por que que tem que ser
o ideal seria comum, porque depois vocês vão ter que gerar um diagrama de caso de uso. E esse diagrama de caso de uso seria interessante que vocês fossem também muito parecido, né, ou muito idêntico aí dentro do grupo de vocês dentro da sala de aula, para que depois vocês possam dar continuidade nos trabalhos e que os trabalhos, né, sejam discutidos com base na mesma, numa mesma conjunto de requisitos e depois também com base numa mesmo caso de uso aí, para dar continuidade nas atividades depois, tá? Então, o fato de ficarem muito parecidos ou idênticos não vai ser problema aqui para essa atividade. Esse, na verdade, vai ser o propósito dessa atividade, tá? Conciliar todos os requisitos num padrão, num só, e para começar a desenhar aí um diagrama de caso de uso. E aí, né? Então, você já tendo aí o formulário, né, de requisitos definido, discutido e todo mundo com a mesma ideia, aí sim o professor vai acompanhar vocês para desenvolverem aí o primeiro diagrama dentro do conceito, da ideia de modelagem UML. Então, para isso, seria interessante que vocês realmente também já tivessem dado uma lida, tivessem dado uma olhada, né? Principalmente no diagrama de casos de uso que envolve, para chegar na aula do presencial, para vocês já saberem o que está sendo discutido. E para apoio, né, desse desenvolvimento desses diagramas, né, o ML, no caso o primeiro aí do diagrama de casos de uso, um software aí que é muito usado, né, mesmo profissionalmente, muito utilizado pelas empresas aí, que atuam na área de sistemas, é o Asta UML. Tá? Ele é um software que contém todos né, os critérios e todos os conceitos de modelagem de sistemas do ML. Então, esse software seria interessante também que vocês tenham ele instalados no computador de vocês, né, nos computadores próprios de vocês, para que vocês possam também estudar e trabalhar essa parte com esse software. Esse software tem uma versão gratuita, a versão estudante, tá ok? Mas mesmo quem tiver alguma dificuldade para conseguir essa versão estudante, porque ele exige uma instituição, o e-mail de uma instituição educacional para liberar um arquivo XML para que libere o software para você usar permanentemente. Quem não tiver um e-mail do Senai pode requisitar ou trabalhar com a versão, né, trial, que a gente chama, né? Ela tem um prazo, mas esse prazo é mais de um mês, então seria tempo suficiente para você usar e dentro desse módulo aqui de modelagem de sistemas, tá ok? Então não haveria problema nenhum de você usar a versão trial. Ele tem as funções normais, tá ok? Sem problema algum. Agora, quem quiser realmente ter a versão definitiva e tiver o e-mail aí, pelo menos, né, do Senai, basta se inscrever lá e eles mandam depois por e-mail um arquivo XML que você instala a versão normal do Asta e depois nós temos aí os colegas colocaram à disposição como instalar o Asta, o ML, porque aí você tem que ir num determinado lugar lá e dizer que a sua versão é de estudante, e aí você indica esse arquivo XML e aí ele libera totalmente, tá ok? Mas tem um vídeo mostrando isso aí detalhadamente, tá ok? Então a ideia dessa atividade aqui, né, dessa atividade 2, é presencial, então vocês já têm que ter, né, discutidos aí, por isso que é importante esse trabalho de análise de requisitos, é, de vocês
terem já feito essa pesquisa, terem se envolvido com a parte de requisitos, o que são requisitos, e aí provavelmente aí nessa parte, talvez o professor já possa até falar alguma coisa de requisitos de requisitos funcionais também, tá? E aí também já entrar no diagrama de casos de uso, que é o primeiro diagrama aí, o ML, que vocês já vão estar envolvido aí na parte presencial. Mas é importante a definição aí dos requisitos, né, que vocês vão discutir aí com o professor nessa aula presencial. Aí depois, na sequência, dentro da SA1 ainda, modelagem de sistemas, né, dentro dessa questão de modelagem de sistemas, e o diagrama de classe. Então, vocês já, na aula presencial anterior, vocês já vão ter lá uma ideia de como trabalhar com o software, o ASTA, né, o ML, e provavelmente já vão ter visto aí os vários diagramas que ele permite trabalhar, que são praticamente todos da UML, e são vários, mas nós vamos trabalhar basicamente com 3, né, como eu falei, que é o diagrama de casos de uso, o diagrama de classe e o diagrama de sequência, ok? São esses que são abordados nesse módulo aqui. Então aqui vocês vão ver que existe um outro diagrama, que é o diagrama de classes, tá? Então vocês, a partir de diagrama de uso, vocês podem gerar o diagrama de sequência, ou também, se for o caso, se você já tiver os dados bem detalhados, você também já pode ir para o diagrama de classe. Então, essa daqui o diagrama de classe ele já vem pronto para vocês, dessa situação, dessa atividade aqui, né? Ele já vem pronto. São duas classes, tá? Classe cliente, classe conta corrente, com seus respectivos atributos e métodos, e isso tudo vai ser informado pelo professor do presencial para vocês, né? Mas sempre, como eu falo, é sempre bom vocês terem já, né, dado uma lida no material, terem visto o que é um diagrama de classe, a que ele se propõe, qual é a função dele, né? Para que vocês cheguem já na aula presencial sem grandes dúvidas, né? E aí, continuando o uso aí do software, né, o Asta UML, vocês vão reproduzir esse diagrama aqui nesse software, para que ele permite que você gere dentro dele a partir desse diagrama de classe, ele permite que você gere o código, né, em várias linguagens dessas classes na linguagem que você vai trabalhar. No nosso caso, vai ser a linguagem Java. Então, ele tem lá no Asta a linguagem Java, C Sharp, PHP, pode gerar em PHP também, né? Mas no caso aí, o que vai nos interessar vai ser gerar essa classe a partir desse modelo, o código dessa classe em Java. E aí, gerando esse código em Java, pelo software aqui, ó, vocês vão complementar esse código, vocês vão criar as classes já agora lá no software do IDE Eclipse, que é o software de desenvolvimento, que provavelmente no laboratório já vão estar instalados, tá ok? Depois seria interessante que vocês instalassem também, né, baixassem, instalassem no computador de vocês, mas para isso tem aí um vídeo mais para frente de como fazer isso, como baixar e como instalar o Eclipse de forma certinha, qual a versão correta. Tem tudo isso disponível aí dentro dos materiais, tá? Então, no laboratório, isso já vai estar pronto, de certa forma, e vocês vão ver, né, como a partir disso aqui, do código gerado, vocês vão criar dentro do própria plataforma
vocês vão criar as classes e embutir os códigos gerados aqui a partir dessas classes na forma de diagrama. E aí, para complementar isso aí, para ver como as coisas funcionam, né? Muito provavelmente o professor vai orientar vocês a como trabalhar com essas classes, não só criar, mas você precisa saber. Bom, eu criei, coloquei o código lá dentro do Eclipse, e agora? O que eu faço com essas classes, né? Você precisa. Nós usamos um termo comum, né? Tanto para banco de dados quanto para classes, né? Você precisa popular, né? Ou seja, atribuir valores para essas classes para que você possa entender como é que elas funcionam, né? Então, provavelmente ele vai falar do que são atributos, que é essa parte aqui do meio, e o que são métodos, tá? Atributos e métodos de cada classe, tá ok? E aí, então, você vai ter que atribuir valores aos atributos de cada classe e executar, né? Porque esses métodos aqui são uma espécie de programas, né? Funções que pertencem ao objeto desta classe, que no caso aqui é o cliente. Esses métodos são atividades, né? Que esse objeto ou que essa classe pode executar. Então, no caso de cliente, ele vai mostrar os dados de cliente. No caso de conta corrente, ele vai atualizar saldo com base num movimento, uma movimentação, e vai registrar essa ocorrência. Então, vai ter uma ocorrência aqui, pode ser depósito, ocorrência, a gente está falando o quê? É de depósito, saque ou pagamento, né? O pagamento também é uma espécie de um saque, só que é uma saída, né, da conta. Só que é uma operação, vamos dizer assim, um pouco diferente, né? Então, são... Oi? Aí, nesse caso aí, a gente já vai trabalhar um cliente com um objeto, uma classe. Isso, Está referenciando o exatamente. cliente e chamando os métodos input. Isso, exatamente, exatamente, tá? É, é isso mesmo, Emerson. Então a ideia é justamente essa, tá? Isso não, a princípio não estava assim dentro da proposta, né, dessa unidade, mas é o que eu falei, nós já colocamos algumas coisas juntas para adiantar para a próxima unidade, né, a unidade 12, que vai ser lá em janeiro, para quando vocês chegarem lá na unidade 12 em janeiro, que nós vamos trabalhar basicamente só dentro desse ambiente aqui, ó, ambiente Eclipse, já com o banco de dados provavelmente criado já, para você trabalhar num outro projeto que vocês vão desenvolver e ligado com o banco de dados. Então, isso aqui é só para vocês começarem a se ambientar com esse software, né? Para quando chegar lá em janeiro, a gente já, né, chegar desenvolvendo as aplicações, né? Não ficar ainda perdendo tempo, como é que o software funciona, como é que ele é, como é, o que é classe, né, o que é uma classe, o que é um objeto, como é que eu instancio um objeto. Quando chegar lá em janeiro, isso aí tudo já vai estar, né, de uma certa forma, vocês já vão ter visto aqui, tá ok? Tudo A bem? gente vai ver, mas, tipo, bem resumido, né? Bem resumido, E isso. Lá essa, depois vai se aprofundar mais, tá? Vai se porque aprofundar já mais. é um universo bem. Bem amplo. Ele é muito É, amplo. Por isso que nós estamos adiantando, porque quando a gente chegar lá, nós vamos aprofundar mais daí, tá? Lá em janeiro, na unidade 12. Então, isso aqui é só para vocês começarem a se ambientar, tá? Então, vocês vão ver como instanciar, como criar um objeto, né, a partir das classes. E aí vocês vão, a partir de um modelinho aqui, ó, isso aqui seria o quê? Seriam os dados que vocês vão simular para popular aqui, né? Executar depois o, os métodos, né? Então vocês vão popular com os dados de cliente, depois com dados de conta corrente e executar os seus respectivos métodos, e o resultado vai ser isso aqui. Mas isso aqui
vocês vão fazer junto lá com o professor do presencial, tá ok? E eles vai ter toda a orientação para isso, tá ok? Legal. Ok? Ok. Então, essa já é a atividade 3, tá ok? Que na verdade aqui, na verdade, o que vocês vão fazer basicamente simplesmente a parte operacional, né? De como criar isso aqui, esse modelo, esse diagrama de classe no Asta. A partir dele, ele vai gerar o código Java das duas classes e os métodos. E aí vocês vão passar isso lá para o Eclipse. Vocês vão ver como passar esses códigos para o Eclipse. E aí depois o professor vai complementar com esses dados aqui, né, para fazer uso das duas classes e seus métodos aqui, tá ok? Então, professor, o bom aí, eu acho que seria bom fazer na unha, hein? Aí fica por conta de vocês com o professor, tá? Porque você Ah, pegar e copiar e colar é fácil, mas aí você não vai não, mas entender. veja bem, o, esse assunto de classes, como criar uma classe, tudo isso não está claro nessa unidade, né, Emerson? Por Sim. isso que vai ter que ter o acompanhamento do professor, porque se você, o aluno, falar, tá bom, eu quero criar uma classe minha própria, eu quero desenvolver uma aplicaçãozinha minha lá no Eclipse, e vou criar uma classe. Aí ele vai procurar no material do AVA, não tem. Você entendeu? Não está nessa unidade ainda o conjunto completo desse conteúdo. Está lá na 12. Entendeu? É mil e poucas páginas. Então, esse conteúdo de como criar classe no Java, dentro de uma aplicação, está lá na 12. Os conceitos de programação orientada a objeto, de classe, instanciamento, objeto, tarará, tudo isso aí está na 12, não está aqui ainda na 11, entendeu? Por isso que tem que ter o acompanhamento do professor, tá? Porque realmente nós estamos só antecipando algumas coisas para ajudar lá na 12. Então nós estamos fazendo uso de algumas coisas né, que aqui seria só modelagem. Nessa unidade 11 seria só puramente modelagem, seria só fazer cliente e conta corrente aqui, esse desenho acabou. Ponto. Entendi, Entendeu? É o que entendi. essa unidade previa. Então nós estamos indo um pouquinho além para adiantar para 12. Mas esse além, quem vai orientar vocês é o professor do presencial, tá? Se vocês acharem por bem, o grupo de vocês lá da sala de aula quererem fazer isso aqui por conta, conversem com ele. Se vocês acham que tem condições de fazer isso por conta, conversa com ele, não tem problema, tá? Melhor ainda. Mas No meu, isso vai depender dos grupos, tá? no meu ponto de vista, criar essa classe aí e instanciar é tranquilo. Mas, Isso. Mas pode ser, assim, mas pode ser que os seus colegas, né, da turma, lá na hora, não tenham essa mesmo conhecimento, esse mesmo entendimento que você tem, você entende? Aí eles podem ficar perdidos, né? E aí isso pode prejudicar. Por isso que o ideal é a orientação do professor, né? Seguir a orientação dele, porque ele vai explicar isso, nem que seja de forma resumida, ele vai explicar, olha, aqui é a classe cliente, a gente vai criar aqui assim e tal. Classe é uma, ele é uma característica de um elemento que faz parte de um contexto que ele tem características que a gente chama de atributos e ele pode ter atividades relacionadas a ele, funções, que são os métodos, tá? Então, para depois poder introduzir a parte de programação, né? Mas a uhum. ideia, por enquanto, aqui é essa, é só de apresentar para vocês a ideia de programação, né, a partir de uma classe, tá? Ou de classes, ok? Mas Tá certo. primeiro vocês precisam entender o que é uma classe, né? Como é que uma classe se transforma em objeto, o que é um instanciamento. São termos que é usado em programação orientada a objeto, tá? Então aqui vai ter um acompanhamento do professor e a ideia
é montar esse processo todo, que vocês cheguem até aqui e executem isso aqui no modo console. Não vai ter nada no modo gráfico ainda, nem é a proposta. Aqui é tudo modo console, tá? O resultado é bem... Não vai ter telinha para preencher, nada não. É só executar. Aparecer lá no terminal mesmo. Isso, é como se fosse um terminal. Exatamente. Agora sim, eu fico meio sem entender como que o Eclipse trabalha integrado com o banco de dados, é tudo associado, é configuração? Vocês vão ver isso aí, um pouco disso, numa outra atividade que eu vou falar daqui a pouco, tá? Ok, Ainda nessa unidade, tá ok? ok. Tá ok. Então aqui é simplesmente isso, gente. Criar as classes, né? Gerar essas classes, transportar lá para o software, né, de desenvolvimento, o Eclipse, e popular e executar, né? Só para vocês verem como que isso se interage, né? Que isso se liga, tá ok? E aí, claro, depois no final é só fazer uma entrega simbólica aí, porque todo mundo deve fazer a mesma coisa junto aí, tá ok? Mas é muito importante esse envolvimento, né? Porque vai trazer muitas informações, né? Para vocês sobre classes, diagrama de classes, classes dentro do software e como trabalhar com essas classes, tá ok? Então aí vocês vão trabalhar com o Asta, né? O ML, tá ok? E o Eclipse, tá? A versão aí Web Developer, isso aí também tá aqui na base de... Tem aí em outras atividades aí, como baixar, que versão baixar, como instalar aí, tá ok? No caso, que vocês vão instalar no computador de vocês em casa, tá ok? Na, nos laboratórios eles já vão estar relativamente preparados, já prontos lá, tá ok? Então essa é a atividade aqui, são as 3 atividades da situação de aprendizagem 1, tá ok? Agora vamos para a SA2, né? A SA2, vocês vão ter aqui também um outro contexto, tá? Ele já fala aqui, não é mais do seguro de vida lá, já é do caixa eletrônico, ok? Aonde eles querem, né, aperfeiçoar ou melhorar, né, a prestação de serviço aí, né, de caixa eletrônico, tá? É uma espécie que seria um caixa eletrônico automático, né, dentro colocado dentro da empresa lá, para prestar melhor serviço para os funcionários da empresa, né? Então aqui ele tem todo um contexto, tá? Que depois vocês, né, podem dar uma olhada com mais cuidado aí e tal. E aí vem as atividades, né? As 2 presenciais e uma online. Aqui, essa primeira, ela é aquilo que eu falei para vocês, né? Ela vai envolver aqui uma metodologia chamada Scrum. Então, essa metodologia Scrum é o que eles chamam de metodologia ágil, é uma delas, né? Metodologia ágil de desenvolvimento de sistemas, que você pode incorporar aí, né, ao desenvolvimento do seu sistema, mas isso em termos práticos, né? Não tem nada a ver com a modelagem, né? A modelagem de sistema. A modelagem você tem que fazer de qualquer jeito. Esse método Scrum você adota ou não se você achar interessante, né? Ou a empresa adota ou não se ela quiser implantar ou desenvolver o sistema, ok? Então ela é uma metodologia de mais implantação do que desenvolvimento, certo? Ela é uma metodologia ágil que eles chamam, né? Então para isso, como essa unidade fala de metodologia Scrum ou metodologia ágil de implantação, nós aproveitamos esse conceito, essa ideia, e dentro de cada fase, vocês vão ver aqui que tem várias fases, né? Ó, que são as fases que estão relacionadas ao Scrum.
tá? Aqui nós temos uma fase azul, cinza, bege, verde. Eles trabalham muito com essa questão de cores também, né? Para identificar as fases aqui, né? Isso é uma particularidade do Scrum. Então, seria interessante que vocês dessem uma olhada também no material sobre essa metodologia. E aqui nós aproveitamos essa atividade para quê? Para vocês, de fato, implementar um sistema que já foi desenvolvido, ok? E esse sistema, ele é um sistema simples, mas vamos dizer assim, em termos de funcionalidades, ele é completo, vamos dizer assim, tá? Ele tem inclusão, tem exclusão, tem alteração, tem consulta, tem todas as atividades principais, cálculos, né? Operações, né, próprias da aplicação. Então ele tem, claro, que de uma forma bem simples, ele tem todas essas operações dentro dessa aplicação. Então ela já está pronta, tá? Foi desenvolvida em Java para web, né? Nós chamamos de JSP, a linguagem que uma delas, né? Uma forma de você desenvolver em Java para web é via JSP e aonde é aplicativo de um caixa eletrônico, tá? Web. Ele está pronto já, tá, ok? E ele faz uso de banco de dados MySQL, tá? Então, o que vocês vão ter que fazer aqui nessa etapa aqui, nessa atividade? Também com a orientação do professor. Vocês vão implantar esse sistema, ou seja, o que é? Deixar ele operacional, ou operacionalizar esse sistema, tá? De caixa eletrônico. E para isso, vocês vão seguir, né? Aqui é só para ilustração, né? Nós temos aqui o caso de uso desse sistema, tá? Tem o caso de uso dele, só para ilustrar, tá? E aí você tem as várias fases aqui. Para quem não tem o MySQL instalado, né? Instalar o MySQL, provavelmente essa fase aqui, ela só está aqui em termos de ilustrativo, porque vocês não vão instalar lá o MySQL, porque provavelmente já vai estar instalado no laboratório da escola. Aí sim, o Eclipse IDE, tá? Vocês podem também instalar ou não, vai depender aí do acordo com a escola e com o professor, né? Se ele vai querer que instale na hora ou faça uma nova instalação, né? Ou não. Mas aqui o mais importante é a versão, né? Do IDE que vocês vão usar, tá? E aqui sim, esses vocês todos vão ter que baixar, tá? O aplicativo, tá? Desenvolvido em Java, mas para a plataforma Eclipse, aonde junto com ele vão ter alguns outros arquivos do servidor web, Wildfly, e também o script SQL para criar o banco de dados, obviamente, né? Porque como esse aplicativo ele vai trabalhar com o banco de dados, né? Então vocês têm que criar o banco de dados. Só que esse banco de dados ele já está pronto, o script. Vocês vão ter que rodar, né, essa aplicação no MySQL, criar a base de dados. Ele já vai ter alguns dados já, né, que vão ser inseridos, ok? E depois vocês vão ter que configurar aí o Eclipse, porque ele tem aí lá a parte de servidor web, de forma que vocês vão ativar o servidor web, Wildfly. E aí sim, vocês vão carregar, depois de descompactar tudo isso aí, né? Vocês vão carregar a aplicação e aí com tudo isso instalado, né? Vocês vão executar, né? Aqui está falando, né? Essa fase, né? Que é a fase de instalação do Eclipse e execução dos passos de instalação. E aí depois vocês vão executar, né?
a aplicação de caixa eletrônico. E aqui também tem um vídeo sobre isso. Então seria bom antes, né, vocês darem uma olhada nesses vídeos, que ele explica passo a passo como a coisa vai acontecer na prática no dia da aula presencial lá, tá? E aí, por final, vocês vão executar, né, esse sistema, tá? E aqui tem algumas orientações aqui, né? Eles vão ter lá, como eu falei, eles já vão ter alguns dados cadastrados, que são essas agências e contas, então vocês vão ter que fazer o uso para teste, né, para simulação dessas, qualquer uma dessas agências, desse conjunto, né, de agência e conta. É evidente que o saldo das contas vão começar zeradas, todas zero, então não dá para fazer saque, não dá para fazer pagamento. Então o ideal seria que vocês fizessem um depósito inicial, tá? Exemplo só, né? R$ 1.000, tá? Qualquer coisa aí, para que vocês possam simular depois saque, pagamento de contas, por assim em diante, tá ok? Então tudo isso vocês é a parte que vocês vão acompanhar aí esse sistema pronto. E aí nesse momento, é claro, né? Vocês vão ter lá alguns testes para ser feitos, né? Lançamento de saque, de depósitos, de pagamentos, de contas, tá? Para testar o software e o funcionamento dele também. E aí, é claro, nesse momento, o professor pode, né, abrir o código, os códigos vão estar lá, e dar uma ideia para vocês de como essa conexão ocorre, né, da aplicação com o banco de dados, tá ok? Porque tudo isso já vai estar dentro do sistema que vocês vão executar, ok? Cadê aqui? Tá aqui, ó. Então vocês vão executar lá, em algum momento, vocês vão carregar no Eclipse, vocês vão ver todos os códigos lá, todos os códigos vão instalar de todos os módulos, tá? E aí, é evidente que vocês vão testar primeiro, mas depois o professor pode também, claro, abrir alguns pontos dos códigos e mostrar para vocês como é que acontece a conexão da aplicação com o seu banco de dados, como é que ele transporta do banco de dados para a aplicação, tá ok? E aí fazer uma breve explanação disso, que seria interessante para quando, né, vocês chegarem lá no módulo 12, em janeiro, aí sim, aí vocês vão criar o banco de dados, vocês vão fazer essa conexão, aí vocês vão executar a aplicação de vocês, certo? Aqui já está tudo relativamente pronto, tá? É simplesmente para vocês terem uma ideia de como isso aí funciona, tá ok? Isso não estava previsto para essa unidade, gente, tá? Como eu falei, volto a dizer, essa parte operacional, ela está toda ainda lá na unidade 12. Então, isso tem que ser acompanhado com o professor do presencial, tá ok? Porque senão pode gerar, né, dúvidas e tal, problemas. Se não acompanhar essa sequência do Scrum aqui, é muito fácil de não funcionar. E aí, para achar onde está o problema, se instalou direito o, o servidor web, se não instalou, se a conexão com o banco de dados está certa, se não está, se está ok, tudo isso é complicado depois de olhar cada uma das instalações das máquinas dentro mesmo do laboratório. Então, a sugestão, né, a orientação é que acompanhe com o professor passo a passo, tá? Para que tudo funcione direitinho. Funcionando direitinho, depois o professor pode abrir um espaço lá para, né, destrinchar algumas coisas dos códigos lá, tá ok? Da parte de conectividade com o banco de dados, tá? Mas isso que eu falei, é mais uma... a gente utilizou que ele fala do Scrum, né, de implantação ágil, nós aproveitamos para mostrar para vocês uma aplicação bem simples, né? Mas, como eu falei, com todas as funções básicas de qualquer sistema aí que está em execução com banco de dados, né? No mercado aí, para vocês terem uma ideia, tá? Então essa é a atividade 1 já da SA2, tá ok?
vocês vão implantar de fato uma aplicação lá. Por enquanto pronta, mas é uma aplicação que depois vocês vão desenvolver futuramente, vocês já vão ver detalhes de programação, tá? Java e JSP que vocês vão ver com mais detalhes aí lá na unidade 12. E aí, então, essa é a atividade 1. Na atividade 2, aí, então, como eu falei para vocês, vocês vão ver aqui, basicamente, 3 diagramas, né? O diagrama de casos de uso, já foi visto lá na SA1. O diagrama de classe, que vocês veem, né? Viram aí nessa atividade já da SA2. E aí, o diagrama de sequência, tá ok? O diagrama de sequência, vocês vão ver que ele já trata da lógica de como a aplicação vai trabalhar, ok? Ela já chega em alguns detalhes de como a aplicação funciona em vários pontos do sistema ou da aplicação. Então, é bom vocês também darem uma olhada de como é a simbologia, para que serve, como é que são esses elementos que compõem um diagrama de sequência, antes da aula presencial. Então, a ideia aqui, o que é? Vocês vão ver uma aplicação pronta também, tá? Essa aplicação já trata volta lá para a questão do seguro de vida, tá ok? Daquele tema do seguro de vida, aonde aqui nesse caso ele vai simplesmente calcular o valor do seguro de vida. Lá atrás ele só falava das melhorias do sistema como um todo que podia ser feito, né, entre quem está oferecendo o serviço e a empresa que está, né, fazendo uso do serviço lá do banco, sobre seguro de vida dos funcionários da empresa. Aqui não, aqui é o cálculo individual de cada seguro. É como se cada funcionário quisesse fazer uma simulação do seu seguro, de quanto ele vai pagar por mês do seu seguro, tá ok? E quais são os critérios que envolvem o cálculo desse seguro, né? Então, notem que esse calcular seguro, ele é um método, ou seja, é uma atividade, é uma função dentro da minha classe de segurado. Então, eu tenho uma classe lá, que é a classe da pessoa que vai ser segurada, que vai receber o seguro, né? A pólice de seguro, vamos dizer assim, e dentro dela tem uma função lá de cálculo do seguro. Então, como o diagrama de sequência ele trata desses detalhes de lógica, né, de características e de comportamento, então foi atrelado a esse método para vocês, aí vocês vão discutir e sim vão tentar desenvolver dentro da linguagem Java, mas que é uma estrutura de controle condicional, no caso um if, simples como linguagem C ou como até JavaScript mesmo, tá? Não vai ter muita diferença por enquanto, né, da estrutura de controle condicional do JavaScript, do if, né? Do if do JavaScript para o if do Java. Então, para vocês, nesse caso, dá para fazer uma associação da linguagem lá da estrutura de controle condicional if lá do JavaScript com o Java daqui. Não tem grandes problemas, tá? Para programar essa parte. O que vai envolver o quê? Vocês vão ter que entender a regra de negócio aqui, ó, tá? Existem exceções, existem algumas validações que tem que ser feita para que vocês possam programar essa parte aqui da aplicação. A aplicação ela já está toda pronta, ela é gráfica, não envolve banco de dados, é simplesmente cálculos, tá? Só envolve cálculos. Ela já está pronta, só precisa desenvolver essa parte do cálculo de seguro, tá ok? Então, existem aqui algumas restrições, regras de negócio, ou seja, o assegurado não pode ter
menos de 18, não pode ter mais de 65, ele não pode ser motoboy nem mergulhador, tá? Isso aqui, de certa forma, já está sendo validado pelo programa original, mas vocês podem olhar, porque isso aqui está em JavaScript. Mas essa parte aqui é a parte que faz parte do método calcular seguro, tá? É esse daqui para baixo é que vai fazer parte. Então, dependendo do salário, né? Ele vai pegar 5% do salário e vai acrescer, desculpa, o cálculo básico, né, do valor mensal a ser pago é 5% do salário do funcionário. A partir daí, tudo é acréscimo, tá? Se ele for fumante, vai acrescentar 2%. Ah, mas como é que eu sei que ele é fumante? Vai estar na aplicação. Lá tem, no formulário, né, na parte gráfica, tem lá, vai perguntar se ele é fumante ou não, ok? Sexo masculino. Ah, como é que eu vou saber que o funcionário é do sexo masculino? Tá lá no formulário, tá? É que talvez até seria melhor se tivesse a telinha aqui, né? Mas tudo bem. Mas vai ter uma telinha onde vai ser perguntado tudo isso aqui, né? Se ele é fumante, se ele é do sexo masculino ou feminino, dependendo, né, do que ele responder, os cálculos são diferentes, tá? Ele tem que atender a esses cálculos aqui. E para atender tudo isso aqui, o que que é? Vocês vão ter que usar estrutura de controle condicional, if. Pode ser if simples, não precisa ser if complexo, não. É um if simples para cada um, certo? E o valor da cobertura também depende do salário, né? Que é o valor de quanto ele está contratando o funcionário. Aqui é o quanto ele vai pagar, né? Daqui a aqui é o que ele vai pagar. E aqui é o quanto ele vai receber caso aconteça algum problema aí que vai estar dentro do contrato, tá ok? Então, vocês notem que tudo isso aqui vai depender também do salário que ele vai digitar, né? O funcionário vai digitar, porque tudo isso aqui é um simulador, ok? E aí no final ele vai dar uma tela com o valor final, considerando tudo isso aqui, e qual é o valor da cobertura com base no salário do funcionário. Aqui são só as profissões que devem aparecer na caixa de seleção lá, tá ok? Por quê? Porque, ó, esses dois aqui ele vai rejeitar, tá? Quando você digitar mergulhador ou motoboy, ele não vai aceitar. Isso é só um detalhe do sistema. E realmente no sistema de seguro de vida, na vida real, existem esses casos aí, tá? De algumas funções, algumas profissões, eles não aceitam, não fazem o seguro de vida de algumas profissões aí, para algumas profissões, ok? E aqui então vocês vão fazer o download do diagrama de sequência, que é para ajudar vocês no desenvolvimento aqui, ó, dessa parte da lógica, tá? Que vocês vão ter que completar lá no método calcular seguro, tá ok? Então, vocês vão clicar, vocês vão baixar, vai aparecer esse é um dos diagramas, tá? Ele aqui parece, né, grande e complexo, mas não é. Ele é bem simples, tá? Aqui vocês podem até notar que já está em português estruturado, tá? Mas vocês vão transformar em Java, tudo isso aqui, tá ok? Toda essa parte aqui, na verdade, é mais para auxiliar vocês, tá? E também para vocês irem se identificando, se acostumando com a forma de como se apresenta um diagrama de sequência, tá ok? Então ele já trata mais da parte de detalhes, da parte operacional da aplicação, ou de pontos da aplicação, ok? Então ele está aí para vocês, né, conhecerem um pouco melhor um diagrama de sequência, tá? E ajudar vocês aí no desenvolvimento da função, do método, desculpa, né? Que na verdade nada mais é do que isso aqui, né? Esses detalhes aqui todos, né? Ok? Aí vocês têm o download da aplicação pronta já, que é para Eclipse em Java, tá? Java e JSP, tá? Vocês vão baixar.
descompactar, né, essa aplicação, tá ok? Carregar no Eclipse, completar o código com base nessa lógica aqui, ou nesses requisitos, ou nessas regras, tá? Negócio. Vocês vão completar lá o código, tá? É Java, como eu falei, mas não é Java, é um Java bem simples, é o if, né? Que eu falei que ele é igual ao if do JavaScript. Então, creio que vocês não vão ter grandes problemas para desenvolver essa parte aí, dessa lógica aqui, tá? E aqui são só a ideia dos resultados. Isso aqui é a telinha que vocês vão encontrar lá do sistema pronto, ó lá. Ele vai pedir o nome, tá? Deixa eu aumentar aqui um pouco, né? Ele vai pedir, ó, o nome, vai pedir a data de nascimento, vai pedir a profissão, né? Essa profissão são aquelas sequências que estão lá. O sexo, se ele é feminino ou masculino, se é fumante, sim ou não, e o salário. Ele vai verificar a restrição. O que são a restrição? Com base na data, ele vai calcular a idade da pessoa e vai verificar se ela está entre lá 18 e 65 anos. E a profissão aqui, se ele não escolheu lá mergulhador ou motoboy. Se não for, né, mergulhador e motoboy, e a idade tiver entre 18 e 65, então aí você vai poder enviar os dados e ele apresentar depois o resultado. Tá? Bem simples, duas telinhas de web, de formulário e a outra de resultado, bem simples, nada muito complexo, tá? Sem acabamento, sem muito acabamento, sem muita floreamento. Simplesmente para pedir os dados, calcular e apresentar, ok? É isso que vocês vão receber aí, quando vocês carregarem para o Eclipse, é isso que ele vai executar, ok? Então, vocês vão ter aqui uns exemplos de teste, né? Se eu responder tudo isso e digitar 2000 e enviar, o que ele tem que dar? Ele tem que dar aqui, ó, mensalidade de 100 e cobertura de 250 mil. Só para ver se o que vocês desenvolveram lá de lógica dentro do método está correto, tá? Aí vão ter vários testes, várias situações. Aqui é feminino, mas é fumante e um salário maior. E a idade, ó, a idade também da pessoa é maior. Aqui a pessoa tem próximo aí, acho que de 21 anos, né? Aqui tem muito mais, né? 50 e poucos anos aí. Então, tudo isso influi no cálculo, ó, da mensalidade. Então, se eu digitar todos esses dados assim, tem que dar esse resultado aqui, ó, tá? Esse teste aqui já é um homem, né, masculino, não é fumante, tem um salário intermediário, tá? Uma profissão ok, uma idade também intermediária aí, né? Tá aqui, ó, 26 anos. Ele calculou já, né? As idades ele vem calculando, ó, tá? Ele já traz calculado para cá. E aí os valores ele apresenta aqui. É mais para vocês conferirem, vocês digitar esses valores, os resultados aqui, tá ok? Então, a princípio vocês digitam esses valores, fazem esses testes para ver se está tudo ok, ok? Isso aí também sob orientação do professor, tá ok? Então aqui a ideia qual é? Aqui vocês já vão aplicar um pouquinho de lógica, né? Vocês já vão programar um método, tá? Dentro da ideia de classe e métodos, tá ok? Vão poder analisar um diagrama de sequência para ajudar no desenvolvimento da aplicação aí, do método, da lógica do método. E aqui tem só os detalhes, né? Então essa é a atividade 2, já, como eu falei, não só apresentando o diagrama, né, o ML para vocês, mas também já envolvendo a parte de programação, né? E para que esse diagrama, né, esse diagrama de sequência ele serve, né? Qual é a utilidade dele quando eu desenvolvo esse diagrama, tá? É justamente auxiliar na lógica, no desenvolvimento da lógica dos métodos, tá? Ou da aplicação como um todo.
Bom, aqui depois é só um fórum, tá? Fórum que vocês vão... É mais para fazer vocês lerem o capítulo 5 do livro digital, tá? Então, é esse aqui o tema, tá? Basicamente o tema é esse. É um fórum de discussão que está lá, o conteúdo está lá no capítulo 5 do livro digital. Então, é ler esse capítulo e colocar aqui os seus comentários, o que você achou, certo? Aqui não tem muito certo e errado, é mais realmente para vocês darem uma lida e discutirem, né, essa questão aqui de software, de excelência da entrega do produto. Na parte de IPI, é muito simples, tá? No projeto integrador, vocês vão pegar, obviamente, né, que envolva o projeto de vocês. Como essa unidade é simplesmente modelagem, né? Então, o que vocês vão fazer? Desce do seu projeto de vocês, né, o projeto integrador de vocês, vocês vão fazer os 3 diagramas, com base no diagrama, né, de UML, de casos de uso, de classes e de sequência. Então, vocês vão, com base no projeto de vocês, vocês vão, né, montar esses 3 diagramas, vão gerar o PDF, tá? Ou IMG, tá? Ele gera, acho que na forma de imagem, o ASTA, tá? Eu não lembro se ele gera na forma de PDF. Deixa eu só pegar um aqui de exemplo. Tá aqui. Tools. Ele gera imagem em HTML ou em planilha, né? Mas em planilha também não é o caso, tá? Bom, no caso aí, vocês podem gerar, como são 3, né? Você pode gerar os 3, vão ter que gerar em imagem os 3, juntar os 3 num único arquivo aí, no Word ou no PowerPoint, né? E aí gera tudo, carrega essas imagens, né, para um único arquivo, e aí vocês geram em PDF, tá? Porque ele não gera em PDF direto, ok? Ele não gera em PDF direto. Você pode gerar todos os diagramas, tá? Que eles vão estar no mesmo projeto, tá? Vocês já podem gerar todos, né? PNG ou JPG, se for o caso, ele já gera todo mundo num só. E aí você coloca num arquivo do Word ou num PowerPoint, e lá dentro você trazendo a imagem, você pode gerar no formato PDF. Daí todo mundo, né? Ok? Então, pessoal, basicamente, né, para essa unidade 11, o que vocês vão ter que fazer aí é isso, tá? Apesar de vocês terem notado aí, né, que a maior parte das coisas estão prontas, né, mas vocês vão ter um envolvimento também, né? Tem que considerar que vocês vão ter um envolvimento já com a parte de desenvolvimento e um pouco de programação, certo? Então, a gente entendeu que dessa forma vai ajudar muito, né, tanto os professores quanto vocês, os alunos, lá na unidade 12, aonde vai tratar mais profundamente, né, da parte de linguagem, de programação, Java, e de conectividade com o banco de dados, e associado a tudo isso ao quê? Ao desenvolvimento de uma aplicação, tá? Que envolva o quê? Banco de dados, né, inclusão, exclusão, alteração, operações aritméticas, uma série de outras atividades dependendo da aplicação, tá? Mas
são todas funções que vocês encontram em qualquer sistema que estão rodando aí hoje na internet, normalmente com banco de dados, tá? Então, não vai deixar nada a desejar a qualquer aplicação aí que esteja hoje em funcionamento pela internet aí usando o banco de dados, tá? Então, pessoal, está aí apresentado de uma forma, né, geral, uma forma resumida, a unidade 11, tá? Eu recomendo que vocês deem uma lida antes, né, nos assuntos que vão ser tratados na aula presencial, para que vocês possam chegar lá, acompanhar a aula com tranquilidade, sem grandes dúvidas. É evidente que na hora lá podem surgir algumas dúvidas, o professor pode até, com a aula, ele esclarecer, né, as suas dúvidas também, mas se você tiver algumas dúvidas, com certeza vão ser já dúvidas menores e que provavelmente com muita clareza e com muita facilidade o professor vai conseguir resolver as suas dúvidas. A questão toda é que se você chegar lá sem qualquer noção do que vai ser tratado, né, você sabe que é sobre diagrama, modelagem de sistemas, diagramas UML, mas você não se envolveu no assunto um pouco mais, de forma mais aprofundada. Então, aí tudo vai ser novidade, né? E ah, ah, aí a chance de você ter muitas dúvidas é grande, né? Então, vamos minimizar isso, né? Minimizar esse problema e chegar na aula e realmente tentar absorver o máximo possível aí para que vocês tenham aí um bom desenvolvimento aí dessa unidade, tá? Sem grandes problemas, porque vocês já notem que é, já nessa unidade 10, ou até na 9 também, já os assuntos são cada vez mais técnicos, o aprofundamento técnico é cada vez maior, né? Então, a leitura sobre os assuntos que vão ser tratados, principalmente nas aulas presenciais, é de suma importância cada vez mais, gente, tá? Cada vez mais para que vocês possam ter um desempenho aí muito tranquilo, tá? Porque a unidade 12 ela vai exigir bastante de vocês, gente. Vai exigir muito de vocês, tá? E acredito que seja o momento onde vocês vão poder, né, perceber como é que eu pego a minha aplicação, conecto com o meu banco de dados e ponho para rodar isso aí tudo junto, né? Que eu acho que acho que tudo, a grande expectativa está aí nessa unidade, né? Na unidade 12, tá ok? Pessoal, eu vou encerrar só a gravação aqui, tá? E aí eu vou responder algumas perguntas e a gente tira algumas dúvidas aí para dar continuidade aí na aula. A aula não acabou, é só para encerrar a gravação para ela não ficar muito extensa, tá ok? Só um minutinho aí, pessoal.